Agora nós vamos para a nossa disciplina de português, tá? E hoje nós vamos falar sobre o uso do me e do eu, né? O uso de eu e me. É muito comum, né? A gente ter dúvida no uso esses dois pronomes, eu e me. Nós sabemos que a linguagem, né? Ela é mais informal na fala do que na escrita. O problema é que quando nós transferimos a fala para a escrita, alguns vícios, né, que nós temos na gramática não são muito bem-vindos. Então, às vezes, nós temos dúvidas entre o uso do eu e o uso do me, tá? Então, hoje a gente vai ver a diferença entre um e outro. Quando eu usar o eu ou o me? Vamos lá. Eu. A tia vai dar alguns exemplos, tá? Minha mãe comprou novos brinquedos para eu brincar. Façam silêncio para eu falar. O pronome pessoal do caso reto aí, que é o eu, ele é empregado antes dos verbos. Olha só, quando eu digo assim, minha mãe comprou novos brinquedos para eu brincar, quem é o verbo? Brincar, né? Brincar. Então, ele veio antes do verbo. Façam silêncio para eu falar. O verbo falar. A dica é, antes de um verbo que expresse ação, falamos eu e não me, tá? Antes de um verbo que vai indicar uma ação, a gente fala eu e não me. Mesmo porque eu faço e não me faz, tá? Agora vamos para o uso do me. Me, ele é um pronome também, mas é um pronome oblíquo, né? E surge após uma preposição. Para mim, de mim, por mim. Ele foi fazer aquele trabalho para mim. Traga aquela roupa para mim. Volte por mim. Será que você pode comprar um chocolate para mim? E muitas vezes ele aparece no final da frase, tá? Agora nós vamos para a nossa atividade. O uso do eu e me. Urbano foi o primeiro a ser chamado para discursar. Leia um trecho de seu discurso. Todas as pessoas idosas devem ser respeitadas. Nós, crianças, devemos fazer a nossa parte. Por exemplo, desde bem pequeno, minha mãe diz para mim oferecer meu lugar quando eu estiver no ônibus e um idoso entrar. Parabéns, Urbano. Respeito aos idosos é um dever de todos nós. Para que Urbano continuasse a escrever cada vez melhor, a professora apresentou a parte do texto que precisava de uma adequação. Releia o trecho do discurso de Urbano e com seus colegas tente identificar a parte que precisa ser corrigida. Ao perceberem o equívoco de Urbano, seus amigos releram seu discurso. E alguns notaram que haviam escrito frases semelhantes às dele. Curiosos, perguntaram à professora como deveriam reescrever o texto. Para tirar a dúvida, a professora apresentou 2 trechos do discurso de Malala. E aí ele perguntou, como devemos usar os pronomes eu e mim? Vamos lá. Hoje é um dia de grande felicidade para mim. Eu sou aquelas 66 milhões de meninas. Página 17. A professora orientou aos alunos a seguir algumas etapas para que conseguissem diferenciar o uso dos pronomes eu e mim. Siga você também. Sublinhe os verbos de cada uma das frases de Malala. B. Circule os pronomes pessoais apresentados nas frases. Lembra dos pronomes pessoais? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Na primeira frase, qual palavra acompanha o pronome circular? Letra D. Na segunda frase, o pronome concorda com o verbo ou não concorda com o verbo? 3. Agora complete a explicação a seguir. O pronome pessoal eu indica a pessoa que fala. Ele concorda com o substantivo ou com o verbo na frase?
O pronome pessoal me concorda com o verbo ou não concorda com o verbo? E aparece depois das palavras como a, de, em, entre, para. Os alunos começaram a entender a diferença de uso dos pronomes, mas Marina ainda tinha dúvidas. Para mim, é muito importante ler o discurso antes de apresentá-lo. Para eu ler o discurso a todos, preciso estar bem preparada. Qual é o certo? Para mim, para eu ou para mim? Marina tem uma dúvida muito comum. De acordo com as conclusões a que você e seus colegas chegaram ao resolver a atividade anterior, o que vocês responderiam a ela? Olha só, vou voltar aqui, tá? Para mim, é muito importante ler o discurso antes de apresentá-lo. Para eu ler o discurso a todos, preciso estar bem preparada. Tá? Vamos lá. Página seguinte. Número 5. A professora apresentou aos alunos algumas frases do discurso de Malala modificadas. Faça leituras e complete com o pronome apropriado, eu ou me. Para construir uma escola na minha própria aldeia, preciso da ajuda de muitas pessoas. Esse é um precioso prêmio. Para continuar a luta até ver todas as crianças na escola, sei que tem o apoio de milhões de pessoas. É muito importante que comecemos a construir um futuro melhor aqui agora. Muitos ainda não acreditam quando digo que juntos podemos dar a oportunidade de estudo à criança. Além de Urbano, diversos outros alunos leram seus discursos. A professora ficou emocionada ao perceber o quanto estavam conscientes da importância de respeitar qualquer ser vivo. E aqui nós encerramos a nossa atividade de hoje.